Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala, sempre ao vivo de meio-dia a 1 pela rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo direto do estúdio da rádio Trianon através da nossa fanpage, Facebook/programa Gente que Fala. Estamos também na AltV, www.altv.com.br, TV Guarulhos, canal 20 UHF, canal 3 da NET em Guarulhos. Tanto a AltV quanto TV Guarulhos, 11h30 da noite. Acesse nosso blog, conheça nossos colunistas e colaboradores, gentquefala.com.br. Para você participar, 3289-3580 e o telefone da nossa produção, 5052-5555. Participando desta edição de Gente que Fala, economista Vitor Sapienza. Prazer tê-lo aqui, Sapienza. Uma satisfação estar aqui com vocês, uma satisfação rever grandes amigos, revendo um novo amigo. E hoje eu vou aprender muito com os engenheiros, né? Engenheiros, e vou aprender muito também com o Raul, né? Porque dentro desse quadro, aquilo que eu tenho dito, para mim é uma aula. Participar do programa com você é uma aula. O que eu aprendo depois, não, estou falando sério, o que eu aprendo... Com o conhecimento que ele tem, todos nós juntos não conseguimos ter a experiência que ele tem. Eu entendo o seguinte, alguém indagava há pouco, qual a razão de eu estar aparentemente conservado? É que todos os dias me preocupo em aprender. E com toda a sinceridade, Zé Gopé, ver você... Já de barba branca, eu te conheço quando você trabalhava na Assembleia, não tinha essa barba. Mas é sempre uma oportunidade de aprendizado, principalmente quando eu conquisto amigos. E eu entendo que na vida a gente se enriquece quando conquista amigos, sabe? Engenheiro Paulo Constantini, prazer tê-lo aqui, Paulo. Prazer também, Zancopé, prazer o retorno. Vitor, um prazer. Novos colegas aqui, um prazer também. Paulo, você é presidente da Associação dos Engenheiros Estatutários do... Ainda? Não, é isso que você ainda. quer dizer? Não. Full time. Presidente da Associação dos Engenheiros Estatutários do Estado de São Paulo. Sou sim. Por isso que eu, inclusive, tenho essa convivência com o Vitor Sapienza, né? A Assembleia, estou sempre fazendo um lobby junto à Assembleia, com a presidência da Assembleia. Essa palavra está muito desgastada no nosso realmente país. Está desgastada, inclusive para a gente. Também conosco o engenheiro Joni Matos Incheglu. Prazer tê-lo aqui, Joni. Prazer é meu, privilégio enorme estar numa bancada com tanta gente boa, tanta gente que eu vou aprender bastante aqui. Então eu vim aqui hoje... Você é da diretoria da APMEC? Da APMEC, isso. E do CREA? E do CREA, conselheiro e representante do CREA, sou professor na Universidade de Mogi das Cruzes, engenheiro da Trópico Construtora também. Conosco, o Jaime disse que você tem o DNA da ontem o Calazans esteve aqui e se aplica a você também. O Calazans também, né? A gente já... Raul Jafé. Veneno da Trianon, né? Daqui, exatamente. Também engenheiro, né? Sou colega deles aqui, né? Sim. Então, jornalista, radialista, apresentador... Engenheiro. É o que dá o dinheiro para sobreviver, né? A controvérsia. Polícia Federal atribui aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e ao ex-ministro Aloysio Mercadante crime de obstrução de justiça. O grupo de inquéritos da Operação Lava Jato sugere que eles sejam denunciados criminalmente em primeiro grau judicial porque não detém foro privilegiado. O relatório do inquérito foi encaminhado ao ministro Edson Fachin e ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Formalmente, a Polícia Federal não indiciou Lula, Dilma e Mercadante, mas sustenta que o conjunto probatório é suficiente. Vitor Sapienza, Paulo Constantini, Joni Matos, Raul Jafé. Nosso Vitor aqui. Eu entendo o seguinte, o pessoal fala muito e dá uma impressão, de forma geral, à comunidade, que as coisas não funcionam. Me reportando aos dizer aqui, você vê uma coisa, a gente fala, atribui, depois fala, mas sustenta. Uhum. Então são tudo hipóteses que de repente a Polícia Federal sugere. Tudo isso leva a população a descredir tudo. Porque há quanto tempo se fala que o Lula vai ser preso, não vai ser preso, ele vai responder, depois ele adulterou,
pressionou o senador Delcídio no sentido de parar a Lava Jato. Quer dizer, uma série de coisas que são mostradas que muitas vezes não condizem com a realidade. É a hipótese que um jornalista formula, ele conduz muitas vezes uma autoridade, uma opinião de um delegado de Polícia Federal, ele dá uma opinião que não está de acordo com os autos. Porque, de repente, se a gente for analisar se aconteceu tudo isso que eles estão falando, do Lula, da Dilma e do Mercadante, decorrido um ano e pouco, não aconteceu nada, aquela máxima que o povo consegue colocar em prática, que a justiça é só para pobre, negro e corintiano não, desculpa. Opa! Só para negro e pobre, tem que dar razão, porque se fala muito e não se faz nada. Então, aqui, só no texto que aqui está escrito, sugeriu. Sim, a polícia leva sugeriu, atribui, quer dizer, teria que ser taxativo, é para fazer desse jeito, porque o grande problema hoje, Zancopé, eu vou pegar uma palavra do Raul, ele me atribuiu alguma coisa que eu não sou, mas eu tenho um pouco mais de vivência de vocês, eu nasci antes. Duas coisas são fundamentais, infelizmente, para serem melhoradas no Brasil. Primeiro, a educação no sentido amplo. Segundo, é uma coisa chamada autoridade. Ninguém tem peito de exercê-la. Você que frequenta a Assembleia Legislativa, você sabe que nós somos tidos como conservador, nem de direita nem de esquerda. Mas aquelas barracas em frente à entrada da Assembleia Legislativa, de um pessoal que está usando aquilo para dormir, como se fosse aquilo propriedade, puxando o saco do exército, espera um pouquinho, isso é uma afronta. É uma afronta ao Exército e uma afronta à Assembleia Legislativa. Onde está a autoridade, quer do general, quer a autoridade do presidente da Assembleia? Porque aquilo é uma afronta. O pessoal está usando aquilo como residência. Então, dentro desse quadro, dando um resumo, eu entendo que isso é um desserviço quando você começa a dizer, sugere, vai acontecer, tem que ser taxativo, vai ser indiciado, nós vamos buscá-lo para depor. Quando chega, ninguém faz nada. Então isso faz com que a própria população acabe desacreditando da autoridade. Bem ou mal, as instituições estão funcionando. Às vezes bem não. Bem ou mal, pelo quadro é mal. Pois é. Mais pra mesmo mal, né? Que mais alguns pra mal do que pra momentos, bom. Exatamente, ela não represente a população, represente os nossos anseios. Mas bem ou mal, elas estão aí, estão funcionando. Eu não vi ninguém chegar no judiciário, no STF e barrar qualquer coisa lá. Eles estão indo lá, a trancos e barrancos, mas estão funcionando. Eu também acho, concordo com o Vitor, que alguma coisa que se sugere, quanto tempo está se falando na prisão do Lula e até hoje fica nesse... Nós estamos patinando. Ou vai prender ou vai deixar solto. Esse negócio de vai prender, chegou o momento, se não chegou o momento, nós não acreditamos. Aí fica a história do lobo e o cordeiro. Não é assim? Vai avisando que chegou o lobo. A hora que chega, na verdade, ninguém vai acreditar. Eu acho que tem que cumprir. Cada hora é uma coisa. Tem que cumprir mesmo. Não, eu queria dizer o seguinte, tudo que está na mão do Supremo é extremamente demorado. Quer dizer, a polícia anda, ela faz os inquéritos, ela indicia, mas quando chega no Supremo, não vai para frente. Aí tem que pedir permissão para o procurador-geral para fazer isso. Precisa pedir para o Supremo, aí o ministro Supremo decide, não, mas agora vamos para o pleno. Quer dizer, é uma justiça extremamente lenta, em casos gravíssimos como esse, porque são casos que envolvem ex-presidente da República. Ora, isso aqui, pelo que eu me lembro, se refere ao tal do tchau, querida, né? Tchau, querida. Não foi aquele caso que ela voltou te mandando a carta. Do Bessias. Não é aquele da carta que tá do Bessias. Do Bessias. É quando ela foi. Carta, quando ela nomeou o ministro da Casa Civil. Uma carta Estou mandando a carta para você. Mandou ofício de posse. Aquilo todo mundo sabia. Que ele estava colocando o Lula para ministro da Casa Civil para dar a ele o fórum privilegiado, que agora está sendo contestado. Mas como é que vocês fizeram agora com o outro que vocês, para ele, liberaram? Então, por que não para o Moreira Franco? Por que não para o Lula? Aqui, nesse caso, era uma trama.
Nós estávamos diante de uma trama para ludibriar o povo brasileiro. Ele soltou aquela escuta para mostrar a que grau de tramóia que a coisa estava ficando. Quer dizer, em qualquer país do mundo sério, já tinham prendido todo mundo, era impeachment na presidência, por isso prendiam o homem, porque era uma tramóia contra o povo brasileiro. E ainda criticaram o Moro porque aquilo teve vazamento. Então, como falou o Vitor, e como falou muito bem o Paulo. E sabiamente o Moro colocou para todo mundo ouvir, eu sinto saber o que estava acontecendo, porque senão ele estava frito. Quase mas foi deposto. A verdade, quase foi depois. Não, a verdade é que a gente percebe que essa turma da Polícia Federal, e mais alguns, estão sozinhos. Eles estão tocando essa luta sozinhos. Contra tudo e contra todos. Ah, não, aqui não pode, você não pode mexer aqui, não pode... Nós temos lá o senhor Renan Calheiros deitando e rolando no Senado. Que ele manda e desmanda. Aí agora bota o Edson Lobão na Comissão de Justiça. Quer dizer, sabe, a esposa dele, agora saiu que a esposa dele, que é deputada, e o filho, são os que mais ganharam de salário sem frequentar, por causa do maior número de faltas. Eu vejo o Vitor acho que nunca faltou na Assembleia, só quando tinha que fazer as viagens, lógico, de falta, isso não é considerado falta. É verdade, nunca, quer dizer, sabe, homens que vão, que comparecem, sabe? Não vão, não aparecem, e o sujeito é colocado como Comissão de Justiça. Então isso o povo vai ficando revoltado, mas por outro lado a gente vai lá ver o presidente Temer. O Temer tem muita massa de manobra, senão não aprova nada do que ele quer. Então, olha, tem que estar o Lobão ali, tem que estar o outro aqui, tem que estar o Gedel aqui, ó. O Gedel agora aparecendo 1001 em cima dele. Quer dizer, sabe, é muito difícil o negócio desse. É verdade, Vitor. Eu acho que a única coisa que pode fazer esse pessoal é uma pressão para o povo saber, não podemos esquecer disso. Eu vou pedir uma parte para você, dentro daqui você falou agora, desculpa. O Temer deve ter um estômago de avestruz, mas ainda reforçado. Eu vou dar um depoimento. Era governador o Fleury, de São Paulo. Ele me chamou e disse o seguinte: faça um jantar na sua casa, leva os líderes e lança o Temer candidato a governador de São Paulo. Segui a risca. Você era do PMDB. Eu era presidente da Assembleia e eu era do PMDB. Segui a risca tudo que foi feito. Foi feito. No dia seguinte, um deputado de Campinas, que está me forjando, fez um puta de um discurso enaltecendo o lançamento. Passam 3 dias, eu sou chamado numa outra reunião no Palácio do Governo. Eu chego, houve uma mudança na decisão. O nosso candidato será o Barros Munhoz e o vice o Arnaldo Jardim. Eu falei, o Temer sabe, o Temer vai ser informado daqui a pouquinho. Pela imprensa. Não, eu tinha que voltar para a Assembleia, eu desci, ele estava chegando. Eu olhei para ele e falei, Temer, você vai ver. Eu falei, eu que dei, você vai ver. Dia seguinte ele foi nomeado secretário, aconteceram todas as coisas, quer dizer, ele engoliu uma coisa que não dava para engolir, que é aquilo que você disse bem. Ele teria que ser informado do que estava acontecendo, não saber através de mim na garagem do Palácio. Porque o incumbiu de convidá-lo. Não, mas dentro desse quadro, ele tem o cara, para ser presidente da Câmara 3 vezes, ser presidente do PMDB, que é um aglomerado de pessoas, o cara tem que ter um jogo de cintura. Agora, Vitor, você está no meio. Você está no meio. Você sabe que se ele não tiver estômago... Ele está conseguindo coisa que nem o Fernando Henrique conseguiu. Exatamente. Está melhor do que a encomenda do que... Você é obrigado a ter, infelizmente, ter que conviver com o Renan, com o Lobo. Ele está convivendo com os caras que, com toda sinceridade, nenhum de nós conviveria. Aguentava uma semana. Com o Lobo não, com o Lobão. Com todos, sem exceção. Então você é do meio. Ele é muito competente nesse ponto de competente. Ele é muito... A articulação dele. Eu vou na mesma linha dos amigos da mesa aqui, mas eu acho que um dos grandes problemas que criou-se foi a expectativa. Desde aquele PowerPoint do Ministério Público,
que eu lembro, apontando todas Sim. as setas para o nome do Lula, né? Criou-se uma expectativa de que todo o conjunto probatório já estava devidamente formalizado e acima de qualquer questionamento. E era só uma questão de tempo para que as coisas acontecessem, né? Só que é isso que todos falaram aqui. O tempo vai passando, as coisas não acontecem, há um sentimento geral de frustração, apesar de todos os esforços que o MP vem fazendo, que a Polícia Federal vem fazendo, né? Então acho que a expectativa criada é que foi, acho que talvez muito grande e descompassada da ordem natural do que as coisas vêm acontecendo, né? Acho Johnny, que... você alguma vez participou da política? Não. Então, nenhuma vez. como é que você analisa uma afirmação do Romero Jucá, senador Romero Jucá, que foro, ele se refere ao foro privilegiado, não pode ser suruba selecionada? Eu acho que não estou excluindo os demais, mas eu acho que ele escolheu mal aí as palavras, viu? Mas escolheu mal. Escolheu Você mal. É gentil. Acho que ele foi bastante infeliz na Grosseiro, formação, né? Isso Pois é coisa grosseira. É saber que a nossa política está na mão de pessoas desse nível. Num nível baixo. Mas você sabe... não é isso que se fala para as pessoas. Ele é só líder respeito. do governo. Mas você sabe o que é também? O cara não tem vergonha na cara para falar dessa maneira. Ele tem que respeitar, rapaz. Respeita. Respeite senhoras. Respeite pessoas. Você é um líder de governo. Tem que ter vergonha na cara. Não é esse palavreado chulo que se usa. Tenha vergonha. E hoje eu acho que é uma certa disputa, né, entre o legislativo e o judiciário, porque eu sinto também que o judiciário às vezes passa um pouco do ponto em querer fazer a função do legislativo. Então você vê o judiciário se posicionando, eu vou falar mais claramente, o Supremo se posicionando em temas que são exclusivamente do judiciário. Do legislativo. E isso cria principalmente quando afronta o pessoal do legislativo, quando ameaça o pessoal do legislativo também se vê na condição de querer também se impor. Um caso recente que eu vi, que eu achei um certo abuso judiciário, foi naquela questão do aborto, em que o judiciário se posicionou, digamos, favorável a uma clínica, se não me engano, do Rio de Janeiro, né? E criou-se ali uma jurisprudência que ficou perigosa, né? Mas, Paulo, existe a teoria dos espaços. Espaços foram feitos para serem ocupados. Quando você é omisso, quando você é incompetente, você dá condição de ocupar o espaço. Esse é o problema também. Então, dentro de um quadro desse daí, eu vou aproveitar, dar um depoimento. Estou presidindo a Assembleia. Está discursando o Vadilu. Luizinho, líder do PT, pede uma Professor parte. Luizinho. Professor Luizinho. Pede uma parte. Então, quando está sendo dado a parte, um senhor grita lá, vagabundo! Eu chamei a segurança e falei, põe aquele, por favor, aquele senhor para fora. A segurança foi, voltou e falou, ele é desembargador. Eu falei, avisa ele que se eu for numa reunião no Tribunal de Justiça, eu agi do jeito que ele agiu, o que é que ele faz comigo? Para pôr para fora. Então, dentro desse quadro, quando você se omite, alguém vai ocupar o espaço. Porque naquela hora que isso aconteceu, você foi muito feliz na lembrança, era para o presidente, ou o Renan, ou o próprio presidente, falar, moço, aí não. Aí você para, aí você não vai decidir desse jeito. Então, na hora que você se omite, é aquilo que eu falei de início. Falta autoridade, você tem que exercer a autoridade. Se você não exerce, o outro vem e exerce o teu lugar. Vitor Sapienza, deputado Vitor Sapienza, 28 anos de Assembleia Legislativa. Uma expressão dessa tem conserto? Suruba selecionada? Olha, eu vou ser sincero, existe uma comissão de ética que deveria dar uma porrada no cara, porque não é o fato. Eu vou omitir as personagens. Sim. Estou numa reunião com o presidente, com o primeiro secretário e o segundo secretário. 2 deputados se desentendem. Um deles entra na sala gritando. Eu disse, me diga uma coisa, o senhor não foi prefeito? Ele falou, foi! Falei, o que aconteceria se alguém entrasse na sua sala? Do dia que você está entrando na minha, você ia colocar ele para fora, que eu estou fazendo, põe esse daqui para fora, que aqui é ambiente de trabalho, pus o cara para fora. No dia seguinte ele voltou e veio pedir desculpa. Mas ocorre que, semana retrasada, houve a discussão do orçamento do Estado.
o PT estava fazendo uma obstrução. A imprensa abafou. Estava fazendo uma obstrução, o líder do PT. Como houve um acordo em alto nível, o líder, o representante do PT estava fazendo uma obstrução. O líder do PT entrou, interrompeu e falou: você está destituído, no seu lugar vai entrar fulano e tal, e tirou o cara da reunião da Comissão de Finanças. Isso não existe. E não aconteceu nada. Então, dentro desse contexto, fica difícil, porque o Jafé falou uma coisa, a pessoa de bem tem medo de entrar nesse meio. Você vai falar: bom, mas a grande vantagem que eu tive, eu nasci no bairro do Bom Retiro, onde ia italiano e judeu. Então, não podia ter bobo, você tinha que se virar com um moleque de rua, tá certo? Aí eu fiz concurso para ser fiscal de renda. Cheguei a delegado tributário, lidar com 1.200 fiscais durante 12 anos, com 35 anos de idade. Então você vai com uma formação totalmente diferente. Agora, não é mole. Não é mole. 2 ou 3 vezes que eu fui a Brasília, é muito difícil. É por isso que, nesse aspecto, eu respeito muito o Temer. E só leão, gente. Não tem bobo. Eu não vou dizer que eu nunca falei esses palavrões, ou usei palavras. Pelo contrário, a gente usa. Lógico. Você não pode chegar para a imprensa numa declaração. Exatamente, uma coisa é a gente discutir. Tem lugar, no botequinho. Mas você chegar para a imprensa, olha, no meio de mulheres e senhoras e crianças. Mas infelizmente naquela casa... O cara não tem compostura. Mas infelizmente naquela casa, os exemplos de falta de postura são vastos, né? Agora, recentemente, você teve um deputado, Jean Willis, que cuspiu num outro colega, Comissão de ética estava cuspiu no Bolsonaro. Quer dizer, quando você vê um membro do Legislativo falando suruba, pô, revolta. Agora, o que a gente pode dizer de um outro membro que cospe no rosto de um outro... Quer dizer, os exemplos ali, infelizmente, são vários. Desequilibrado. No futebol, o Neto quase foi banido. Quase foi banido, na época do juiz, né? Que ele cuspiu o Neto quase foi banido. Hoje, craque Neto na TV quase foi banido por isso. E lá no Congresso não aconteceu nada. Não aconteceu. Deputada, né? Que dançou no dia, como é que ela chama? Essa foi caçada na urna. Ela foi por isso. Ela foi caçada por outras coisas. Foi caçada na urna. Ela dançou, né? Dançou e foi por falta de decoro. Não, e tem gente que não saiu por isso. Ela dançou mesmo, virtualmente. E dançou depois, mais à frente, Ângela Guardamino. Exatamente. Aí alguém tirou ela por outro motivo. Ela saiu na urna. Na urna, exatamente. Na urna ela não se reelegeu mais por causa disso. Ela foi castigada nas urnas, talvez. Pelo menos isso. Vitor Sapienza, Paulo Constantini, Johnny Matos, Raul Jafé. Alexandre de Moraes está sendo sabatinado agora pelo Senado para assumir como ministro do Supremo, indicado. Eu acho que isso também foi um outro tapa na cara de tantos grandes nomes que nós temos no judiciário. Nomes eméritos e pessoas eméritas. Ives Gandra, né? Pessoalmente, eu queria o Ives Gandra filho. Eu conheço o pai, sou amigo do pai. É uma pessoa de ilibada reputação. Mas foi infeliz na declaração dele com relação ao relacionamento com mulheres. Eu acho que ele Foi o filho. O filho, indicado agora. Mas hoje o pessoal, ele é um tanto conservador, a família Gandra, como eles são conservadores. Não, tudo bem, mas... Deu uma pisada feia. Ele deu uma pisada bem na... quer fazer no isso. Quando foi subir no altar, entendeu? Ele foi chutar o pênalti, ele trupicou. Perdeu a bola, cara. Na hora de ser indicado. Então, mas eu não acredito que seja por isso. Na verdade, o nome dele já estava fora, já diziam que estava fora. Agora, grandes Jafé, nada pior do que o Toffoli e o esse é o Ricardo Lewandowski. É um craque, entendeu? Põe qualquer um, entendeu? Que ali vai fazer a função que tem que fazer. Alexandre de Moraes é mais um. Mas não deixa de ser competente dentro da área dele. Eu acho que ele não foi um bom secretário de segurança aqui em São Paulo, já começou por isso.
Eles não foi, para mim foi o secretário medíocre aqui em São Paulo. Pelo amor de Deus, a última secretaria que eu gostaria de ter é essa. Secretaria, pelo amor de Deus. Não foi grande coisa. Depois vai para ministro da Justiça. Você vai administrar o caos. Né? É administrar o caos. O ministro da Justiça, ele deu um monte de bola fora aí também, já estava com muita gente com oposição em cima dele. Mas deve ser o próprio Renan queria tirar ele das coisas que ele fez. Ele deve ser muito competente. Tem livros, etc. Tem, isso eu sei. Aliás, acusado de plágio em alguns livros, em algumas obras. Ele é um cara competente quanto a isso. Agora, ele é moço, ele foi secretário, já ministro. Na prefeitura ele foi um super secretário, ocupou 3 pastas na administração. Não deve ser nem o Zé Mané, não. Ocupou 3 pastas na administração. Ele deve ser competente, porque ele é um cara moço. Nesse aspecto, o primeiro colocado no concurso que prestou como promotor. O Vitor está se contendo por quê, Vitor? Não, eu estou me contendo no seguinte. Eu acompanhei o Lewandowski na Constituinte Paulista. Ele era assessor da bancada do PMDB. Ele assessorava o Arnaldo Jardim, que era líder do PMDB. Aquele mocinho, não é Toffoli, né? O Fux. Toffoli, o Fux. O Fux era assessor do Zé Dirceu, quando eu era presidente da Comissão de Finanças. Então, dentro desse quadro, esses dois não se destacaram em nada. Agora, o indicado, ele conhece a matéria. Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes conhece a matéria. Eu entendo que aquela sugestão... Como é que é saber jurídico? Ele tem um profundo saber jurídico. Existe o negócio do plágio que você falou, é comprovado o plágio. Foi acusado de não ter citado a fonte a origem. Então, dentro desse quadro... Essas são as menores acusações. Ele vai logo... Pego a menor acusação para encher a passagem. É a única coisa que eu não condenaria o cara. Eles pegam. Tem um outro aspecto... Porque falou que a mulher usa bacia rodada... Não, tem um outro aspecto que a tese dele é contrária à indicação para o Supremo de alguém que seja exatamente. Só que ele vai lá fazer a indicação. Vai fazer um papel, como os outros estão fazendo... Mais do que o Lewandowski fez no julgamento da Dilma. Não, aquilo foi... Pelo amor de Deus, ele fatiou a Constituição. Então, dentro desse quadro, é uma regra do jogo. Você nunca vai pôr alguém que vai ser seu oponente lá dentro. Exatamente, Vitor colocou. Mas política é isso, nós não podemos ficar tão surpresos. Mas fala a verdade, é um absurdo isso, né? Eu tô fora da... Eu navego fora da política, então eu acompanho a coisa de fora, mas eu acho um verdadeiro absurdo, os membros da Suprema Corte serem indicações do presidente da República. E totalmente política, quer dizer, como é que pode ser isso se encaixar numa razoabilidade? Eu vou simplificar o que você está falando. Eu convivi com um filósofo, ele era professor do IDORT de São Paulo. Ele dizia o seguinte, que é pena que o príncipe não seja filósofo, o filósofo não seja príncipe. Quem tem o poder não tem, né? Exatamente. Olha que complicação que nós estamos. Nós falamos das prisões, de foro privilegiado, etc. Dos 11 ministros que estão lá, 2 não são do PT, não foram indicações do PT. 9 são indicações do PT. Então, peraí. Ou a gente coloca alguém de peso que venha contrabalançar essa gangorra, ou vai ficar muito complicado, gente. É indicação do Fernando Henrique. O segundo, indicação do Sarney. O restante são todas indicações do Lula e da Dilma. 13 anos de poder, gente. Então, veja bem o que nós estamos lidando. Durante 13 anos. É nessas que o Lula não vai preso. Então. É por essas que então, vamos devagar com a dor. Você mencionou uma coisa que eu entendo que faltou coragem para o nosso presidente para bancar o Ives Gandra, porque o fato dele ser da Opus Dei, o Alckmin também é. Então, quer dizer, quando muitas vezes você comunga de uma filosofia, para o pessoal tido da esquerda é impeditivo.
Espera um pouquinho só. Não, ele vai porque ele vai defender uma linha. Porque tem uma hora que tem que defender uma linha. E seria o único lá. E seria o único. Tem que defender uma linha. Tem que respeitar. Aqui nós temos palmeirense, São Paulino, Corintiano. Teria que ter de tudo. Cada um é bom. É como se fosse uma brincadeira. CBF, tem que ter tudo. Exatamente. E, infelizmente, Agora, nós da não última temos. vez eu estive aqui e nós falamos do Dória, se ele ia cumprir algumas coisas. E cumpriu. Tem que peitar mesmo. É isso que você falou. Vai pra cima. E eu tô de acordo. Pode ter medo, você vê. Ele começou a falar o Exatamente. negócio do grafite e começaram a encher a paciência. Não, grafite dele. não. Pichador. Pichador. É bandido mesmo. Então. Pô. Deixa um espaço, a gentileza de vocês, para um contato com a Gisele Souza, do setor de eventos da FIPESP. Gisele, boa tarde. Boa tarde, Zancopé, e boa tarde aos debatedores do Gente que Fala. Gisele, quero abordar contigo o novo valor para compra de imóvel já em vigor, compra de imóvel com fundo de garantia. O que isso quer dizer? Então, Zancopé, desde ontem, uma resolução do Conselho Monetário Nacional para aumentar o limite máximo de valor de compra de imóveis novos com FGTS começou a valer. Agora o valor é de R$1,5 milhão. Mas, Gisele, como funciona essa mudança? Até o dia 31 de dezembro deste ano, quem quiser financiar um imóvel novo por meio do sistema financeiro de habitação poderá utilizar os recursos do FGTS. O valor máximo financiado é de até R$1,5 milhão, Zancopé. E isso pode ser vantajoso, Gisele? O financiamento pelo sistema financeiro de habitação tem juros de até 12% ao ano, que são juros menores que os outros financiamentos do mercado. O Ministério do Planejamento divulgou, em nota, que a medida vai ampliar o acesso da população a taxas de juros mais baratas e, com isso, movimentar os recursos das contas vinculadas do FGTS para realizar o pagamento das prestações. Mas antes desse reajuste, qual era o limite máximo? Essa já é a segunda elevação do limite nos últimos 3 meses. A primeira foi em novembro de 2016. Na época, o teto era de R$650 mil e passou para R$800 mil em grande parte do país. No Distrito Federal, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro e em São Paulo, o limite era de R$750 mil e passou para R$950 mil. Agora, o valor de R$1,5 milhão vale para todas as regiões do país, Zancopé. Gisele, agradeço mais uma vez tua gentileza com o nosso Gente que Fala. Uma boa tarde, Gisele. Boa tarde a todos os ouvintes do Gente que Fala. Gisele é do setor de eventos da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, nessa parceria com o Gente que Fala, trazendo informações não apenas de interesse aos associados, mas ao público em geral. Aliás, só complementar, aproveitando a presença dos engenheiros aqui, né? Essas medidas do Temer, do governo Temer, foram muito boas, porque aumentou o limite da Minha Casa Minha Vida, que era uma coisa que todo mundo pleiteava, porque tem terrenos, para você fazer uma casa Minha Casa Minha Vida no interior de São Paulo, você não consegue encontrar terreno nesse valor que dê para chegar depois naqueles tetos de 180 a 190. Como ela aumentou para um valor mínimo, somente aqui na região de São Paulo, para 245, pouco menos em algumas regiões do interior, já abriu um espaço para a pessoa voltar a construir, porque ninguém mais estava construindo outra vez. Então já deu uma melhora. E esse aumento que fizeram agora aqui também, de financiamento, vai dar uma boa melhora e vai forçar, inclusive, os bancos particulares a chegarem um pouquinho mais do banco público. Johnny Matos, a APMEC, como vê isso daqui? Essa é o melhor para... Essa questão do aumento dos limites já vinha sendo feito no ano passado pelo Sistema Financeiro de Habitação, só que eu acho que a grande sacada que teve nessa nova medida é incluir o FGTS, né? Porque incluindo o FGTS você acaba englobando um número maior de pessoas. Porque você pode sacar o saldo que você tem. Para esses valores que ela comentou, antes você não podia usar o FGTS. E agora você pode com essa nova medida. Né? Não, então FGTS inativo. Exatamente. Você pode sacar para comprar a exatamente, casa exatamente. Mas o inativo estava parado. Exatamente. Aí, só que o problema hoje são os grandes estoques, né? Então, quer dizer, tanto é que essa medida é só para imóveis novos.
Eu acho que depois do dia 31 de dezembro, eu acho que talvez numa reavaliação, talvez possa incluir também os imóveis usados, né? Porque agora é só para imóvel novo. Mas o FGTS foi liberado para uma série de outros... agora pode ser para você poder retirar. Né? Exatamente. Isso o governo costuma fazer benesses com o fundo de garantia. Com dinheiro nosso. Olha, Paulo, você pode usar o seu fundo dinheiro de garantia, que é o seu dinheiro. Exato, mas... Você tem todo o direito de usar o seu dinheiro. Que é Zancopé, um eu absurdo. tive tanta dificuldade para pegar esse FGTS. Você não tem ideia. Eu não conseguia pegar. Eu cercava de todos os lados e não conseguia. Sim. E eu comprei pelo sistema financeiro da habitação também. Não, e o pior, o governo faz essa reserva forçada para você, né, do seu dinheiro, como você disse, e deixa a cargo da empresa fazer a retenção. Só que, Johnny, o fundo de garantia é teu. É lógico. O GTS é Sem dúvida. teu, Johnny. A aplicação é a pior possível. Sim, nossa, o Brimo aqui já sabe quando rende. Nossa, Brimo rende muito pouco, não, Brimo? Tira este porcaria de lá, quero dinheiro na minha mão, Brimo. Não quero isso, dinheiro na mão. Mas é que eu falo sempre, aí quando tem alguma catástrofe, o governo, você pode usar o fundo de garantia. Como? O dinheiro é teu. Não... Pois é. Sabe? Só que o que está acontecendo aí com tem muita esses gente... bloqueios que o Paulo falou. E está acontecendo com muita gente que está indo agora ver quanto que tem de fundo de garantia e não tem, porque a empresa não depositou. Que está aparecendo de empresa que não depositou e se agora. a empresa estiver de pé, você pode processar. Aí o cara vai Mas a empresa que acabou... Agora quem fechou... Aí se tudo correr bem, daqui a uns 10 anos o cara pega o dinheiro. Quando já estará bloqueado. Quando já estará bloqueado de porque novo. tem um prazo para retirar, Exatamente. não é isso? Exatamente. Não é assim, você pode retirar esse dinheiro mas quando agora quiser. Ad eterno, né? Estabeleceram uns cronogramas. Tem um cronograma aí. Vitor, Mas, eu Vitor. entendo o seguinte. Final do ano, fui participar de um jantar de um segmento bem forte do estado de São Paulo. E fizeram a burrada de pedir que eu desse uma opinião sobre a situação econômica. E eu tinha tomado já 2 copos de vinho. Eu disse mais ou menos o seguinte, que estava havendo, está me lembrar uma situação de prisão de ventre. Muito pum e pouco cocô. Ou seja, o Meirelles estava falando demais. Eu vejo com satisfação que está passando a prisão de ventre. Está efetivamente se deixando de lado discurso para fazer algumas coisas de prática. Por exemplo, esse aumento do teto, a liberação do fundo de garantia. Quer dizer, algumas coisas até simples, mas tinham que ser feito antes. Ou seja, você tomou outro erro que o Temer está cometendo, é o seguinte, ele não mostrou o desarranjo do BNDES. Exato. Todas as tramões que foram feitas, todos os abusos que foram feitos, porque hoje não adianta, se você for analisar o carisma do Lula e comparar com o Temer, o Lula ganha de 200-0. Porque o cara vai e fala aquilo que o povo quer ouvir. Não adianta você chegar e que nós vamos fazer. O Meirelles é um grande técnico. Ele ficou 6 meses só falando. Não adianta falar. Você tem que chegar e colocar em prática. Infelizmente, só agora, perdemos 3 ou 4 meses. 3 ou 4 meses em economia. É muita coisa. É que agora estão saindo as medidas. Mas eles são mestres em causas nobres para objetivos escusos. Então, eu uso isso aí subliminarmente. Zancopé, me ajuda. Subliminar. Eles jogam outro negócio. Palavra ruim, horrível de falar. Eles jogam um outro negócio, é jogo de palavras, isso é o sim do altar, isso aí, entendeu? Ele dá o sim do altar, saiu do altar, já viu, né? 3 amantes. Vira suruba. Aí voltamos lá ao Romero Jucá, aí é o Romero Jucá. Então, esse negócio de causa nobre para objetivos escusos não dá. Embora ele uma série de restrições ao governo Temer, principalmente por causa desses nomes que estão sendo indicados aí, mas a verdade é o seguinte, agora saiu uma matéria importante, está sendo pouca discussão, está sendo aprovado esses dias a possibilidade de se poder vender terras para estrangeiros novamente. Esse é um ponto importante. Segundo o Meirelles, eu vi uma declaração dele, que isso era para incentivar o agronegócio, portanto, com uma série de restrições
Agora não sei como vai ser aprovado. Tá uma série de restrições. Não, olha, não pode ser mais que isso, tem que ser pro agronegócio, tem que ser aquilo. E aí? Você sabe qual é o grande mérito do Temer? É o seguinte: os jogadores que ele tem são esses daí, não adianta você querer pôr tudo, não tem outros. São o elenco é limitado. Você tem que. Olha, eu lembro bem, você sabe que eu gosto muito de futebol, né? Um dia foram perguntar pro Brandão, fulano de tal, joga bem, mas ele anda tomando umas e outras. O negócio é seguinte: o negócio de ele jogar futebol não é para casar com a minha filha. Então, dentro desse quadro, o grande problema. Os jogadores são esses aí. É o que temos para hoje, né? Infelizmente são esses aí. Não tem elenco é esse. É ovo ou é ovo, entendeu? Não tem. O registro acompanhando na Cantareira, a Iva Fasolari, a Iva é do condomínio Alpes da Cantareira e acompanha todos os dias o nosso Gente que Fala e ainda, né, incentiva os vizinhos a nos acompanharem. Iva, grato, boa tarde, Iva. Né? Marcos de Pinheiros pergunta a você, Raul, como é possível que cada interno da Fundação Casa custe R$ 7.100 para o governo e seja apenas uma fábrica de maus elementos? Isso é uma vergonha, isso aqui é uma vergonha. Eu vi, não sei se foi Estado, também na Assembleia ninguém vai instalar nada lá, porque lá quem manda é o governador. Isso é uma coisa que há anos a gente faz. Eu ainda estava aqui nos microfones da Trianão, já falava isso, custa mais que o menino ser educado na Sorbonne. Um absurdo, para sair um bandido perigoso. Eu não entendo o que acontece, que incompetência, onde é que vai esse dinheiro, se 7.100 vai 1.100 para a educação do garoto, o resto some. Não sei. Como é que é possível se gastar uma fortuna? E se o tempo que ele fica lá é suficiente, né? É né? Verdade, porque para recuperá-lo, né? Porque todos nós queremos que o menino seja recuperado. É verdade. O cara te assalta, um moleque desse te assalta, vai preso. Depois de 90 dias tem avaliação. Fica de férias. Fica avaliação. Aí, tem muita gente lá o menino só fez. Coitado, ele só roubou daquele cara que tinha muito dinheiro. Quem roubou do cara? O cara também deve ser ladrão. Então roubou, solta logo. É uma vergonha. Isso é uma tristeza. Johnny, Zé Luiz de Santana, qual o tratamento dado pela Prefeitura às pequenas e médias empresas da construção? Aí o Zé Luiz vai mais longe. Pergunta na gestão Paulo Maluf. Acho que não é do seu tempo. Não é muito do meu tempo, não, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que as pequenas e médias empresas, né, elas, ao longo do tempo, elas vêm gradativamente sendo mais reconhecidas, né? Principalmente agora, com esse vácuo que ficou, sei, das grandes construtoras meio que com campo de atuação mais restrito, as pequenas e médias têm agora se postado de uma maneira mais, digamos assim, mais em evidência. Inclusive tem um trabalho da CIBIC que mostra que as pequenas e médias empresas podem ter uma agilidade maior, dado o seu próprio modus operandi, de tocar as obras, né, e fazer a economia da construção civil girar de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Eu só quero dizer o seguinte: nós estamos num país onde você constrói, eu sei porque eu trabalho nessa área, você constrói, você não pode deixar um motor de uma betoneira de um dia para o outro na obra. O cara te rouba o motor da betoneira. Você deixa um guincho para subir o bloco, o cimento, eles te roubam. O material de revestimento. Qualquer material os caras roubam. Eu não sei como o empresário sobrevive. E os encargos. Bom, esse terminou a obra, é o sócio maior. Exatamente. E depois você tem que fazer isso. O cara é um herói. Aí é o roubo oficial. Aí o cara fala, o empresário ganha muito. Aí tem seguro de obra, seguro de material, seguro daquilo. Tudo em cima. O cara é um herói. Aí o que acontece? Para sobreviver, muitos não deposita o fundo de garantia do empregado, né? Não paga os impostos que deveriam pagar. Estão errados? Claro que estão errados. Mas e o que tem de burocracia? E o que tem de... Outra coisa, nunca ninguém fez um cálculo para saber o que essa insegurança pública está causando de prejuízo para a economia do país. Ninguém nunca fez o cálculo sobre isso. Quando morre um empresário, uma pessoa que tem uma obra, que tem não sei o que acontece com tudo aquilo? Qual é a perda econômica para o país que foi gerado por isso? Ninguém faz cálculo. A instituição da própria polícia rondando tudo isso. Nossa, deve ser um custo... O Adriano do problema é que nós nos contentamos com meia verdade. Nunca ninguém busca a verdade total. Nós vamos ter um problema grande.
chamado Previdência. Se houve, com essa reforma que está para acontecer, se houve as mais absurdas explicações. Ninguém te diz, olha, é isso. Não, nem isso, se falta isso. dinheiro ou sobra. Até hoje eu não sei. Dentro do Sobra quadro dinheiro. disso daí, Hoje dentro eu do não quadro sei. disso aí, eu Sobra convivi um pouco com o Paulinho da Força Sindical, que é um dos caras que apoia o Temer. Ele, lógico, ele faz a parte da central. Porém, ele está dizendo algumas coisas que chocam. Porque ninguém te apresenta, olha, nós arrecadamos isso, aplicamos nisso. Ou daí começa, não, quando você começa a apertar, não, mas tem o problema do pessoal da agricultura. Quer dizer, tem o problema da exportação, todo mundo sai por evasiva. É verdade. Evasiva, ou Me seja... pergunta e eu falei, eu não tenho capacidade para responder com precisão. Porque eu não tenho isso. mas não tenho. Nós nos contentamos com meia verdade. Tudo. Sim. Tudo é meia verdade. O Jafé sempre levantou uma coisa, eu estou acompanhando o meu filho tentou construir. O problema que você está dizendo, de repente rouba a betaneira, ele veio, por azar dele, a obra na Vila Madalena, ele falou, pai, eu passei por lá, tinha 2 caras fazendo xixi dentro da obra. Eles pularam, então dentro do quadro não acontece Fuma maconha, droga, não acontece nada. Desculpa, hoje eu Não, tô... tudo bem. Antes, Adriano do já Cambuci. pensou uma E o partezinho? roubo de cobre, os caras roubam cobre, os caras roubam até da fiação da Antigamente a gente fazia uma guaritinha de madeira, você lembra disso? Lembro. E punha um ajudante eu para lembro. fiscalizar à noite lá. Hoje não, é guarda armada. São essas empresas que ficam na obra. Agora com cachorro. Senão, com cachorro, com tudo. Eu só vou dar um Olha, exemplo. Tem um processo hoje de fundação que ele sabe a hélice contínua, né? Sim. Uma máquina enorme, não faz sujeira nenhum. Em Nem 2, 3 impacto. dias ele se faz 60 buracos de fundação. Exato, nem impacto. Perfeitos. Colocado. Você tem, mas no contrato você tem que falar lá que você tem que botar um guarda para vigiar a máquina. A máquina não pode ser deslocada de um dia para o outro. Então, nos dias que ela ficar na obra, 2, 3 dias, você tem que pagar um guarda para ficar lá, porque a responsabilidade é tua. Que é isso? O Adriano do Cambuci está cumprimentando a todos e primo mandando querido. um abraço pro Brimo. Meu primo, querido Pro Adriano. primo, Grande o abraço Adriano. da família toda. Jaime do Jardim Bonfilhole. Paulo, a sua opinião sobre a entrada no Brasil de escritórios de engenharia, verdadeiras multinacionais de todos os níveis. Nossa, isso é novidade para mim. Você estava sabendo disso? Para mim é novidade. Eu também não estou sabendo, mas desde que seja uma concorrência leal. Eu sabia de alguns sou contratos, favorável. algumas empresas que estavam atuando aqui, mas mediante participação em licitações públicas. Então tinha alguma licitação internacional, por exemplo, projetos de metrô, aí as empresas vinham. Agora, as empresas se instalando aqui, dado o atual estado de pouco aquecimento da construção, de desaquecimento, eu acho para mim também não é um assunto novidade. Não novo, sei disso, infelizmente. Jaime, eu não posso. saber aqui. Vitor Sapienza, Lúcia da Aclimação. A denúncia ou as denúncias contra o Lula aumentam depois que as pesquisas eleitorais voltam a colocá-lo em primeiro lugar? Olha, eu estava ouvindo opinião, que... Alguém aqui foi pesquisado? É bom, sempre Essa CNT, eu nunca fui. nem chegou nem perto de mim. Nunca vi nem um pesquisador de camiseta da CNT. Nem pra dizer, olha lá, tem um cara ali, olha lá o cara pesquisando, eu ia até lá. Depende aonde foi feito. A estatística é muito complicada, viu, Zé? Mas eu estava imaginando que você fosse fazer uma colocação que você sempre fez. Sempre tem perguntado para mim o que é que eu achava do Roberto Freire representar São Paulo. Eu acho que o Roberto Freire deu uma lição para aquele português. Jaime que não colocaram dessa vez. Não. Normalmente é pergunta para mim. Mas o Roberto Freire deu uma lição. É uma falta de educação você ir num país, receber um prêmio e se atrever a criticar o governo que está dando o prêmio para você. Fez muito bem. É a primeira vez que eu elogio ele de criticar o que ele fez. Ou seja, muito inteligentemente, falou, eu vou parar por último. Que alguém deve ter avisado que o cara ia dar um pau no governo do Temer, né? O cara vai num país, só no Brasil, você vai receber um prêmio, você critica o governo que está te dando o prêmio.
Pelo amor de Deus. Eu tenho sérias dúvidas. Eu tenho sérias dúvidas com relação às pesquisas, porque. E não é só aqui no Brasil. O carisma dele é incontestável. Mas, por exemplo. Entre aquele povo muito miserável, muito humilde, coitado, que não tem capacidade de fazer nada. A família fez um estrago muito grande. Aliás, me desculpe essa parte do povo brasileiro. No domingo teve uma reportagem assustadora do Fantástico, sobre a falta de saneamento público no Brasil. Então mostraram aquelas crianças no colo da mãe. Primeiro que essa gente só sabe fazer filho. Esta é a verdade. Você vê a criança nascendo naquela imundície e mesmo assim você quer ter filho. Segundo, aquela sujeira acumulada, garrafa pé, tudo jogado, né? Não tem um daqueles vagabundos que provavelmente não trabalha o dia inteiro para juntar, pessoal, vamos limpar isso aqui, vamos pegar uma enxada, vamos fazer uma valeta, vamos fazer esses quadros. Cadê vocês, seus vagabundos? Aí a reportagem, coitadinha, mãe, meu filhinho nascendo assim. Nenhum daqueles vagabundos vai limpar nada lá. Você sabe que uma vez entraram na casa da praia, roubaram tudo. A enxada ficou lá, martelo, marreta, ninguém pegou, viu? Vassoura. Vitor Sapiano. Tirar a carteira de trabalho dessa Vitor gente. Sapiano. Hoje é o dia da imigração italiana. Você está me permitindo? Eu estava lembrando algo. Eu fui fazer uma palestra em Santos. E naquele dia, no caminho, eu liguei a rádio, um deputado estava propondo que se fizesse na Praça da Sé um monumento ao nordestino que havia construído São Paulo. Eu fui, já me chocou. Eu falando do italiano, eu fui, fiz a palestra, de repente eu lembrei dessa história que o cara queria fazer uma homenagem ao nordestino que tinha construído São Paulo. Eu falei, olha, eu sempre imaginei que o nordestino fosse um povo inteligente. Eles não são. Porque esse deputado federal, eu não vou meter o nome, que propôs que fosse construído, se eles fossem tão competentes, eles deviam ter construído São Paulo em Pernambuco. Não ficar uma semana num pau de arara para vir construir São Paulo aqui. Pede uma parte o cara e diz o seguinte, uma pronúncia bem nordestina. Eu quero fazer uma proposta, um repúdio a esse deputado paulistano que não gosta de nordestino. Eu falei, me diga uma coisa, o que é que o senhor é? Eu sou delegado da Receita Federal aqui em Santos. Eu falei, se o senhor tivesse ficado onde o senhor estava, o senhor seria assessor do Collor lá em cima. E acabou. O dia seguinte, primeira página do Tribuna de Santos. Deputado paulista preconceituoso com ele. Eu não falei nada do nordestino. Eu falei simplesmente o seguinte, que eu era contra construir uma estátua por nordestino que havia construído São Paulo. Ora, para com isso daí. O italiano, o português, o japonês. Somos todos brasileiros. O árabe, todo mundo é brasileiro. Todo mundo, exatamente. Uma homenagem para o nordestino que tem São Paulo. É cota, Vitor. Aquele não deu, aquele deu foi demais. É verdade, São Paulo é de todos nós, eu tenho que parar com essa palhaçada. Você não respondeu o dia do imigrante italiano. Eu falei, o italiano ajudou a fazer São Paulo, só isso. Ajudou a fazer Palmeiras. Eu também quero fazer a pergunta foi pro Vitor, mas eu gostaria de... Pois não, Paulo. Parabéns aos imigrantes. Eu sou cidadão italiano também, tenho dupla cidadania, consegui. E tem uma história lindíssima, qualquer dia eu conto, dos meus avós italianos que vieram para cá fugidos da Itália, mas muito legal. Meu avô era padre e não pôde casar, e aí tem toda uma história em torno disso, muito legal. Eu vou mandar um abraço especial para toda a coletividade italiana, mas principalmente a um amigo nosso, Fausto Longhi, que é senador. Nós temos aqui em São Paulo um senador no parlamento italiano, que é o Fausto Longhi, moço novo, eleito aqui pela colônia italiana e representa a colônia italiana brasileira lá no parlamento italiano. Aqui na América Latina nós temos um senador e 2 deputados, né? No Brasil, argentino. Um é argentino e um deputado é brasileiro e o senador... O senador que eu falo. Deputado é uma mulher. Deputada. E eles todos os meses vão ao Congresso. Ele é filho daquele deputado do PPS federal. Paulo, o cara charateu, muito competente. Paulo desculpa. Será do Paulo. Não, é porque só para registrar. É filho do líder do PPS na Câmara. Que a Assembleia, a Câmara italiana tem representantes no Brasil, estão 3.
um senador que é brasileiro, Ela a que- deputada que é brasileira e o outro Que é deputado é É uma argentino. coletividade totalmente misturada no Brasil. Não tem mais nada de italiano, todo mundo é brasileiro. E eles... Eu sou descendente de libanês. O libanês hoje no Brasil são cerca de 10 milhões de libaneses e filhos de libaneses aqui no Brasil. É 5% da população brasileira. De italianos deve ter mais de 25%, Eu 30%. queria agradecer a coluna italiana, né, a parabenizar e agradecer por tudo, principalmente pela culinária, né, que trouxe aqui. Menos pelo Palmeiras. Mas a minha esposa é Patrícia também. Então, é você muito vê? legal. Essa Olha, miscigenação como falou é muito bem o fantástica. Vitor, foram fantástica. os imigrantes de todos os que construíram São Paulo e o Brasil. Lógico. E os nordestinos deram a sua Pra contribuição mim, numa isso terra que é deles. São Paulo é essa deles estátua também. era cota. E não existe esse negócio de Isso é nós nosso, e eles. é verdade. Não existe Furado, nós e eles. Não, Tem que ser não, todos não, nós. negócio Todos do nós. negro, porque o povo é tudo irmão, meu Deus do céu. Sem É dúvida. um absurdo, viu? Isso aqui, você sabe, né? Tudo isso é orquestrado, né? É criar essas lutas de É classe, lógico, é tipo lógico. coisa. Isso é Tudo orquestrado. vira luta de classe. Lógico, Tudo, isso sempre. Isso é verdade, isso aqui Johnny é Matos Enxeglu. É romeno. É romeno. O Enxeglu é romeno. Enxeglu é romeno. Meus avós paternos vieram da Romênia fugindo da guerra, né? E se Sim. instalaram aqui em São Paulo, na região de São Miguel Paulista. Né? E deram uma bela lição agora de respeito contra a impunidade, quando lá na Romênia o cara tentou aprovar lá uma anistia para quem foram pra tivesse rua. roubado menos de 100 e tanto, mas foi todo mundo pra rua, Mas o cara ali, caiu fora. Johnny. ali, se eu não faço, o do lado faz. Ali não tem Nós acordo. não temos estamos- tempo para mais nada. Johnny, agradeço a tua gentileza de ter participado do agradeço a nosso Gente que oportunidade. Fala. Aprendeu o caminho. Pois é. Retorne outras vezes, por favor. Estou à disposição. Eu que queria agradecer aqui a todos e obrigado pelo convite. Paulo Constantini, muito bom tê-lo aqui. Agradecer, é ótimo rever esse pessoal, tá louco, Zancopé, gente nova, ó, Jafé, tá louco. Isso Raul aqui é Jafé, bom demais. grande abraço. Mas eu quero mandar um grande abraço pro meu amigo e irmão Fausto Camunha. Nossa, Sim. nosso Certo. mestre O Fausto programa Camunha. está no ar há Fausto 16 anos, graças à dedicação dele. Tá? Fausto Camunha. E olha, Fantástico. fale comigo lá pelo Facebook, Raul Jafé ali, mande as suas críticas, sugestões, que lá eu me comunico sempre. Um abraço, Raul. Vitor Sapienza. Hoje ganhamos um amigo novo, Johnny. Só que eu tenho que me desculpar, eu interferi muito nas exposições dele. Absolutamente. Acabei O programa, Pra mim foi um o programa prazer. é gente que fala. Mas quando o último que chega era sempre ia jogar no gol. É assim mesmo, Vitor, tá certo? Gente que Fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação do aniversariante do dia Pedro Schiavon, comemorando mais um aninho, produção cultural Ricardo Godoy, na rádio Trianon, Benê, Cléo Rodrigues, Neildo Neres, Ricardo Valim e Sérgio Souza, na direção da TV Guarulhos Fernando Mauro, na direção da UTV Alberto Luquete, na técnica James Eduardo, Paulo Afonso e Iago Matsumoto. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá. Parabéns, parabéns, parabéns pra você. Vai fazer uma foto agora. No lugar.